Salve, salve, meu aluno e minha aluna! Olha aí a nossa terceira aula extremamente importante para você que vai fazer aí a prova da Polícia Penal de Goiás. Piazada, já estamos no ritmo de reta final. Já estamos aí, ó, adentrando os últimos dias, na verdade, o último mês para essa prova. Mas é claro, a gente está falando do que aí, ó? Nós estamos falando de hoje, a partir de hoje, falta exatamente um mês para a prova, tá? E na nossa aula de hoje, nós vamos falar aí, ó, sobre esse processo todo que tem relação aí com a realidade étnica, social, além, é claro, né, de histórica, geográfica, cultural, política, econômica do estado de Goiás. Você sabe que a gente já falou aí, entre todas essas características, claro, eu hoje estou aqui, nosso terceiro encontro, dessa série, desde que começamos a colocar em prática aí essas aulas que são cruciais para você ver e rever e tirar as suas dúvidas, desde o momento que saiu aí o edital, claro, imaginando que ainda até a data da prova a gente vai se ver mais uma vez, mas nós já falamos de características históricas e de toda a relação social, econômica, cultural, política, econômica que acaba tendo com esse todo esse tema e também geográfica, mas na última aula, lá na segunda-feira, lá no dia 12, nós falamos principalmente das características geográficas. Se você bem lembra, é claro que também dessas características geográficas nós sabemos que acaba tendo influência sobre os aspectos econômicos, influência sobre os aspectos políticos, sobre os aspectos e características étnicas e sociais. Por quê? Porque isso tudo acaba se associando. Tudo bem, eu vou tirar todas essas setas aqui, ó, para não dificultar a sua vida. Para você falar, não, calma lá, Thiago, calma lá. Vamos entender. Hoje, então, nós vamos falar de características que estão diretamente relacionadas aí, ó, à parte cultural. Mas não é só a parte cultural. Por quê? Porque isso tudo tem uma relação geográfica com algumas cidades, com alguns municípios. E também, é claro, por conta desses aspectos culturais, nós temos um vínculo também com as características dessa realidade étnica, social e a história como um todo. Por isso, hoje, tudo acaba se juntando. E ao longo dessas aulas, e também é óbvio, para você que é alfartano, você que é alfartana, você que tem aí o curso, da Polícia Penal de Goiás, você viu lá que na plataforma tem lá todo o desenvolvimento lá que trabalha aí essas trabalharam essas áreas aqui dentro desta matéria, dentro dessa disciplina. Que se fosse, como eu já falei para você outra hora, se fosse considerar apenas a história de Goiás, daria conta, com certeza, de falar das características étnicas, sociais, culturais, políticas e econômicas, trabalhando também com esse aspecto geográfico, com essa questão, inclusive aí, climática, o tipo de relevo. Mas, obviamente, eu deixo você muito, muito, muito à vontade para procurar lá no meu Instagram, professor Tiago Pereira, tá? Fique muito à vontade para ir lá e chamar no meu Instagram, arroba professor Tiago Pereira, tá? E é óbvio, pesado, em relação a essa aula aqui, fique muito à vontade para comentar. Pode comentar aí, ó, o que você precisar, beleza? Se o seu comentário aqui, se a sua dúvida não for tirada, vai lá no meu Instagram, arroba professor Tiago Pereira, fique
muito à vontade para você chamar lá, porque até a data da prova, a gente tem muito tempo para estudar ainda e não podemos desprezar essa matéria, mesmo que sejam poucas as questões, toda a questão, mesmo se fosse uma única questão. Quem sabe é essa questão que vai fazer toda a diferença. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreve aí no canal do Alfacom, porque você sabe que essa inscrição, essa presença sua aqui, deixa o YouTube, então, ligado. Ô, peraí, importante, porque esse conteúdo aqui é, faz a diferença para muitas pessoas. Então, vamos comunicar a galera, ó, vamos lançar aí mais conteúdo como esse. O Alfacom sempre fazendo aí o seu papel. E também, é claro, aquele convite extremamente importante. Aqui, ó. Tá vendo o QR Code? Olha o QR Code aqui, ó. Tá vendo? Esse QR Code, você vai pegar o seu celular, vai apontar para esse QR Code, que ele vai colocar você em contato direto com o ingresso da super revisão de véspera. Tá aqui, ó, a super revisão de véspera, lá no dia 14, lá em Goiânia, às 8 horas da manhã, das 8 às 18 horas. Então, você não perde por esperar esta super revisão de véspera, que, como a gente sempre fala, é cultural, né? A gente no Alfacom tem essa característica aí extremamente importante de literalmente entregar muitas questões ali na correção de véspera. Parece até engraçado. Parece não, está se tornando até clichê, porque, pô, com toda a prova, entrega lá questões, toda a prova. Claro que isso é com base em um estudo, isso é com base na própria preparação que você faz, na própria preparação, no embasamento teórico que você se dá aí, tá? Vamos falar então de características culturais. Olha lá, piazada. Sei que essa questão ela não tem letra E, mas ela, por ser recente, por estabelecer contato com essa característica da realidade cultural e também, é claro, com questões étnicas e sociais aqui, nos chama muito a atenção. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nascida em 20 de agosto de 1889, na cidade de Goiás, é reconhecida como uma das mais importantes poetisas e contistas brasileiras. Sua obra, embora tenha se concentrado principalmente na poesia, também abarca contos e literatura infantil. Seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, foi publicado quando já tinha 76 anos. Sua poesia é marcante por buscar a beleza nas coisas simples da vida e nas histórias do cotidiano. Sob qual pseudônimo Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas ficou conhecida em Goiás e no Brasil? Seria então ali Leodegária de Jesus? Seria então essa aqui, Leodegária de Jesus, é, na verdade, a mulher que lançou aí, ó, o primeiro livro lançado por uma mulher. Primeiro livro lançado por uma mulher em Goiás. Então, ela não mudou o seu nome, ela manteve o mesmo nome. É uma pessoa historicamente muitíssimo importante, demasiadamente importante para nós aqui, porque ela também nasceu aí no século XIX, né? Ela também aí acaba tendo uma relação étnica, inclusive aí, em parte, ela veio de família onde seus pais eram negros, claro, já livres, né? Não tinham mais aí, não eram mais escravizados, mas infelizmente Leodegária de Jesus não. Então seria Ana
Braga Machado Montijo. Ana Braga Machado Montijo, que teve aí uma carreira brilhante como escritora, historiadora, pedagoga, historiadora, pedagoga, socióloga, jornalista, advogada e política, socióloga. Bom, a carreira dela é muito grande, a carreira dela é enorme, mas ela se consagrou por ser, lá no momento em que foi estabelecida, então, a cidade de Goiânia, quando foi transformada, quando mudou, a capital de Goiás mudou para Goiânia, lá nos anos 1930, ela foi a primeira vereadora. Veja, só aqui ó, nós temos duas figuras: cultural, étnica e historicamente importantíssimas em Goiás. Ana Maria Braga Machado, toda essa carreira emblemática, ela que também é afrodescendente, mas foi a primeira vereadora de Goiânia. Então tá. Seria então Rosarita Fleury, também poetisa, escritora e biógrafa brasileira? Não, não foi. Ela lançou também as suas obras com o mesmo nome. Ela foi aí idealizadora da Academia de Letras e Artes de Goiás. Não, não foi Rosarita Fleury. Ah, então foi quem, Tiago? Quem que sobrou aí para nós na lista? Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas é mais conhecida por ou como Cora Coralina, que achou então viu a necessidade de mudar aí o seu nome, ou acabar tendo esse pseudônimo aí, para ter uma visualização maior mesmo, aí aos seus 76 anos de idade, iniciando a sua carreira. Uma pessoa, inclusive, chama muito atenção aí nesse contexto histórico, por demonstrar para pessoas importantes aí da literatura e da poesia, como por exemplo Carlos Drummond de Andrade, uma qualidade gigantesca. E por conta da sua poesia, como está dizendo aqui no texto, caracterizar histórias do cotidiano e principalmente marcar aí ó, a história de Goiás. Beleza? Vocês viram aí, ó, 4 figuras históricas, 4 mulheres muitíssimo importantes aí na história de Goiás. Mas como o assunto é cultura, tá certo? O assunto é cultura, então nós temos mais um poema aqui, ó. Olha lá. Leia o texto a seguir. Vida, tudo é só sentimento. Casa Velha da Ponte, fogaréu, fogaréu. Vila, os mistérios são tantos. Veiga Vale, fez santos, vivem no Boa Morte. Cora, a gente acabou de falar, Cora Coralina. E o poema do milho, cada mãe com seu filho, meu amor, meu exílio, tudo é pleno de paz, meu amor, meu Goiás. Tá aqui os autores, ó, e o título da obra, tá? Fado de Vila Boa. O texto apresenta que tipo de informação sobre Goiás? Qual é o tipo de informação que é apresentada nesse caso aqui? Como a gente está vendo, nós estamos falando aqui de características importantes, como, por exemplo, fogaréu, fogaréu, algo que é importantíssimo, e é cultural, e é típico lá, a procissão do fogaréu,
importantíssima que acaba envolvendo qual cidade? Eu vou pedir para você colocar aqui no chat, beleza? Põe aqui, ó. Ou coloque então lá nos comentários do vídeo. Pode colocar lá, beleza? Fica bem à vontade. Qual é a cidade que é marca registrada, inclusive, né, a procissão do fogaréu faz parte do patrimônio cultural tombado pela Unesco, tá? Qual é a cidade? Eu não vou falar. Veiga Vale. Quem é esse Veiga Vale? Nós estamos falando de um artista que teve como uma de suas principais características aí, né, a criação através da escultura de santos, que como completa aqui, né, a estrofe, vivem no Boa Morte, que nada mais, nada menos é do que um reduto para essas obras, um museu. E aí, Cora Coralina. Olha, isso aqui com certeza caracteriza o quê? Está falando sobre informação religiosa indígena? Olha, por mais que tenha aqui algum poema de Cora Coralina, ou acabe envolvendo também as características da religiosidade indígena, das características indígenas como um todo, mas nesse trecho aqui, não. Está falando sobre a população, é uma característica, tipo de formação populacional, ou trata-se, então, de uma informação cultural? É uma informação que trabalha mais do que arquitetônica, mais do que informação arquitetônica, porque não está falando necessariamente de algum monumento ou algum prédio, está falando dos elementos aqui, ó, culturais. Ah, já que eu lancei esse desafio aqui sobre a procissão do fogaréu, fala para mim em qual cidade acontece a festa do Divino Espírito Santo? Fala lá. Se você quiser, enquanto você está assistindo a aula, você vai lá e responde assim, tá? Vai lá e responde. Estou falando aqui, né? Lancei o desafio. Responda para mim lá no Instagram, e me marca lá, professor Thiago Pereira, marca o Alfacom, ou então, coloca no comentário ali, ó. Em qual cidade de Goiás acontece, é típica a festa do Divino Espírito Santo? Qual é a cidade? E aí vai lá e responde. Tranquilo? Beleza? Fácil, né? Suave demais. Vamos para a próxima questão, pessoal? Vamos lá. Olha ali, ó. Na história política e econômica de Goiás, durante o século XX, nós temos então aí dois líderes políticos tendo grande destaque: Pedro Ludovico Teixeira e Mauro Borges. Considerando essa afirmação, é correto afirmar que o primeiro foi governador eleito pela população e o segundo foi candidato à presidência da República. Nossa, nós sabemos que a história de Pedro Ludovico, você deve se lembrar que a história de Pedro Ludovico tem relação direta lá com a Era Vargas, com a Era Vargas. Então, já para matar a charada, quando falar de Pedro Ludovico, e aí depois, Mauro Borges, que como nós sabemos, tem uma relação direta aí com Pedro Ludovico. Por quê? Porque Mauro Borges é filho. Mauro Borges é filho de quem? Ele é filho de Pedro Ludovico. Então nós estamos falando de alguém que já tem aí no sangue, já tem aí uma característica diretamente relacionada à política aí do Goiás. Pedro Ludovico foi o primeiro prefeito de Goiânia? Não.
Ambos foram prefeitos de Cristalina? Não. Olha a letra D, que interessante. O primeiro foi fundador de Goiânia. Show! Ele que deu o bizu lá para Getúlio Vargas, durante aquele projeto expansionista e de ocupação da região centro-oeste e do oeste como um todo, oeste do Brasil, mas mais especificamente aqui, ó, no Goiás, a marcha para o oeste, a marcha do oeste, não é marcha do oeste, é marcha para o oeste. Ele vai então incentivar, ele vai então propor para Getúlio Vargas, presidente, vamos estabelecer uma nova capital que vai integrar mais cidades, retirando da forma mais isolada que está lá, né, a cidade de Goiás, então tira de lá e põe aqui em Goiânia. Vamos criar. Claro que isso já estava definido há tempos para mudar para Goiânia, que passa a ser completamente planejada, estruturada e vai acabar modificando. Claro que Pedro Ludovico teve depois um papel importantíssimo ao longo disso tudo. E um detalhe também importante, tá? Porque dentro desse aspecto cultural, politicamente falando, a coisa passou de pai para filho. Pedro Ludovico, com toda a sua experiência política, vai continuar no cenário político nacional, estadual e nacional, sendo eleito depois deputado federal e senador, e ele então vai deixar esse legado para o seu filho, Mauro Borges, que, como está dizendo ali a letra D, ó, o segundo foi governador do estado, tomando medidas para modernizar a administração pública estadual e integrar Goiás no cenário econômico nacional, mas sem sombra de dúvidas que Mauro Borges vai adotar essas medidas aí. Ele foi eleito aí, ó, pelo Partido Social Democrata, o PSD, e como ele tinha todo um conhecimento militar, porque ele estudou, aí ele fez o curso de Estado-Maior do Exército, ele tinha aí contato principalmente com essa estrutura político-administrativa e ele convidou aí ó, pessoas especialistas, aí uma equipe formada com especialistas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, vindo do Rio de Janeiro, para então criar aí a Secretaria do Planejamento. E aí depois vai trazer obras de modernização aí para o Goiás. Detalhe, ele lá em Goiás estabeleceu concurso público. Então, o governador precursor dos concursos públicos em Goiás foi então Mauro Borges. Mauro Borges, não esquece desse nome. Hoje você está fazendo concurso público aí, é claro que não é só por conta dele, mas ele que levou, ele que criou então os concursos públicos onde os funcionários eram contratados aí a partir do seu próprio mérito da conquista e o que você vai fazer com uma dessas vagas aí que você precisa. Beleza? Mas vamos adiante. Vamos adiante, por quê? Porque nós estamos falando aqui ainda de características dessa realidade cultural, mas aí é uma cultura política. Então nós estamos falando agora do que ali, ó? Com base nas últimas eleições aí, ó, de 2022, com base nas últimas eleições para o cargo de governador do estado de Goiás, realizado em outubro de 2022, assinale a alternativa correta. Houve realização de primeiro e segundo turno? A gente sabe que não teve, não teve. Aí a gente sabe que tem toda uma sequência da família Caiado, nesse caso, onde o governador Ronaldo
Caiado, ele foi reeleito. Ele foi reeleito com uma quantia aí significativa de votos, o que vai demonstrar o quê? Olha, não vai precisar ter aí segundo turno, porque ele teve 1.806.892 votos válidos, o que vai significar o quê? No primeiro turno, 51,81% dos votos válidos, o que vai fazer com que o membro importante da família Caiado, seguindo aí todo esse histórico que a família Caiado tem aí, ó, desde o seu trisavô Antônio José Caiado, depois seu avô Antônio Ramos Caiado, Brasil Ramos Caiado, Emival Ramos Caiado, Brasílio Ramos Caiado, Carlo Caiado. Então a gente sabe que a família Caiado tem todo aí um prospecto de participação política dentro do estado de Goiás e com uma influência muito grande aí para o resto do Brasil. Até porque o Renato Caiado ele não é apenas governador, agora foi eleito, mas já foi senador também da República pelo estado de Goiás. Então, nesse caso, é bom você ficar ligado nessas informações aí, da mesma maneira que esta. Em Goiás, diversas personalidades. Só para ver se eu marquei a correta. Opa, vamos marcar aqui, né? Então ficou como? 4 letras C. Não se desespere, tá, meu aluno? Não se desespere. Marquei na C aqui também. Opa, na 3. Olha lá, ó, a letra D. Marquei na 2 também? Marquei na 2. Marquei na 1. 1 é C, 2 é C, 3 é D, 4 é C e a 5. Em Goiás, diversas personalidades destacam-se nos estudos sobre o período da escravidão no estado. 2 nomes merecem menção, sendo um deles um branco abolicionista, integrante de uma oligarquia, o outro, uma mulher negra, que se tornou rica e poderosa em sua região. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta os nomes dessas personalidades. Bom, nós sabemos que José do Patrocínio Marques Tocantins teve uma participação significativa, sem dúvidas, é uma figura extremamente importante, principalmente por conta lá do meio como ele vai atuar, a forma como ele vai acabar atuando em um jornal e também ensinando música. Ele foi uma pessoa culturalmente muito importante para o estado de Goiás. Mas José do Patrocínio não era branco, ele era filhos de ex-escravos. E também Leodegária de Jesus, como nós sabemos, primeira mulher em Goiás a publicar um livro. Padre Silvestre, inclusive, olha só a relação importante aqui, ó. Ele é filho de Chica Machado. Padre Silvestre tem um papel significativo aqui na história do Goiás, porque ele foi um dos únicos aí, ó, goianos a fazer parte da Constituinte lá de 1823. Já no caso, a mãe dele, que conseguiu alforria lá no século XVIII, casou-se com um homem de grandes posses, ela teve esse papel significativo aqui, ó. Mulher negra que se tornou rica e poderosa em sua região. E como é que ela atuou contra a escravidão? Como? Comprando escravos para libertá-los. Comprando escravos para libertá-los. Essa foi a forma como Chica Machado atuou. Já achamos a correta. Então tá, Tiago. E o Félix de Bulhões? O Félix de Bulhões, ele foi uma pessoa também muito importante, nascido aí na cidade de Goiás. Depois aí de ficar um tempo fora aí de Goiás, ele voltou em 1884, onde se
empenhou aí com um papel relevante na área cultural, lutando pela imprensa livre. Ele vai ajudar, juntamente com outros goianos, a fundar aí, ó, a Sociedade Emancipadora de Escravos. Emancipadora de Escravos. Então achamos aqui, ó, figuras importantes, tá? Como a gente viu aí, Padre Silvestre não. Então, as outras figuras que são também importantes na área da literatura, como por exemplo ali a Damiana da Cunha, que não necessariamente, não, Damiana da Cunha não é como a Leodegária de Jesus, mas tem um papel cultural extremamente importante. Ela foi uma líder militar, uma mulher que comandou aí a tribo dos Caiapós. E a Santa Dica? A Santa Dica da letra E, melhor, da letra C aqui, a Santa Dica, ela merece um destaque aí, principalmente pelo seguinte aspecto, pesada. A Santa Dica, não é à toa que ela se tornou aí uma figura que depois, denominada Benedicta Cipriano Gomes, ela que era profetisa, também, ela foi curandeira, durante muito tempo, na adolescência, se tornou curandeira, ela que reviveu, ficou ali no caixão e ela reviveu depois de 3 dias, ela acaba sendo chamada assim, desse jeito. Então você vê aqui que, mais uma vez, nós temos personagens históricos, extremamente importantes, como nomes que fazem parte aí, não é do folclore de Goiás, não, dos elementos culturais de Goiás, mas que perpassam também toda essa história, todas essas características étnicas e também sociais. E para encerrarmos, já que a gente está falando de características culturais, não podíamos deixar de lado aí, ó, esta obra de arte extremamente importante aí, ó. Como é que é o nome desse monumento? Esse monumento aí, a imagem apresenta um monumento da artista Neuza Moraes. Um monumento às 3 raças. Monumento às 3 raças. É uma escultura em bronze, de 7 metros de altura, pesa cerca de 300 quilos. Localiza na Praça Cívica, perto das Palácio das Esmeraldas, sede do governo do estado de Goiás, desde 1968. Esse monumento simboliza a formação socioespacial de Goiás. Bom, como eu acabei de falar aqui, né, se é um monumento às 3 raças, automaticamente, o que esse movimento simboliza? O que ele faz? Ele reproduz os bandeirantes paulistas? Não. É uma homenagem aos trabalhadores da construção de Goiânia? Não, porque a Goiás simboliza os 3 principais grupos étnicos formadores do povo goiano: negros, brancos e indígenas. Marca lá a letra C. Põe ali a letra C. Olha aí, meu aluno e minha aluna. Diga lá, de todas essas aqui, sem olhar no gabarito, tá? Sem olhar no gabarito. Quantas que você acertou? Fala a verdade, fala bem a verdade. Coloca aqui, ó. Põe aqui na descrição que eu quero ver. Ou então coloca lá no chat. Ou então me manda, tá? Mais uma vez, galera. Não esquece. Reta final. Hoje, a partir de hoje, 1 mês para a prova da PP Goiás. 1 mês para a prova da PP Goiás. Então, a partir de agora, dinamize o seu tempo, racionalize. Esse conteúdo aqui, ó, esse canal do YouTube, o Instagram do Alfacom, esse você está convocado a assistir, não é autorizado, está convocado, o resto você tira. Aquilo que não for importante, você tira. E agora é aquele último gás que vai fazer a diferença lá no momento que você vai estar fazendo a prova. Claro que, mais uma vez,
Fica aqui o convite para você, ó, QR Code aqui para você. Pega o seu celular, aponta a câmera aqui e aí você já vai conversar diretamente com a galera. Agora, se você quiser, eu já coloco você em contato direto aí com o pessoal da Central de Vendas. É só me chamar lá no meu Instagram, @professor Tiago Pereira. Beleza, piazada e meninada? Olha, com certeza vamos nos ver novamente, com certeza vamos nos falar novamente por aí, e óbvio que eu desejo aí a você ótimos estudos e sempre, sempre desejando, inclusive aí para essa banca que você vai enfrentar. Vamos para cima e ó, vamos quebrar a banca. Beijão grande e até mais. Valeu!